Boa tarde, visionárias! Estamos aqui hoje para mais um bate-papo visionário e hoje eu vou falar para vocês sobre os erros mais comuns ao começar na gestão de redes sociais, a começar a trabalhar como social media. Muitas pessoas começam a oferecer esse serviço de gerenciamento de redes sociais e se chamam ali de social media e começam a trabalhar, mas muitas dessas pessoas cometem muitos erros. E esses erros, além de atrapalhar a própria pessoa, a deixar ela desmotivada, a continuar seguindo em frente porque ela vai ter algumas dificuldades, atrapalha também o serviço de outros social medias que acaba tirando o valor do nosso trabalho, tá? Então, vou citar aqui algumas desses grandes erros que as pessoas cometem quando querem começar a oferecer o serviço de gestão de redes sociais, quando querem começar a trabalhar como social media. E é claro, vou falar como evitar esses erros para vocês começarem da forma certa, fazendo tudo que tem que fazer da forma certa para conseguirem garantir logo os seus resultados, o resultado nos primeiros meses como social media, tá bom? Então vamos lá. Para quem ainda não me conhece, eu sou Gisela Sestari, estrategista digital, e nesse perfil eu ensino mulheres a viver de qualquer lugar do mundo, fazendo seu próprio horário como social media. Então vamos lá. Anotei aqui alguns dos principais erros para falar para vocês. Então vamos lá. O primeiro erro é sair abordando todo mundo sem ter um nicho específico. Gente, o que acontece? Quando a gente quer oferecer um serviço de redes sociais, a gente tem que ter um direcionamento. Para quais negócios nós vamos oferecer um serviço de rede social? Né? A gente tem que ter isso em mente, porque é muito diferente você trabalhar para um médico e você trabalhar para uma fábrica, para um pet shop, para uma loja de roupa. Cada negócio vai ter um tipo de estratégia para você desenvolver para poder trazer resultado para aquele negócio. Se você só pegar qualquer cliente, cada um você teria que fazer uma coisa, cada um você teria que usar uma rede social diferente. Isso é muito complicado, porque você acaba se embananando, se encalacrando ali com tudo que você precisa fazer e você não consegue fazer, e aí você não consegue trazer resultado para o seu cliente. Aí logo o seu cliente não vai ficar muito tempo com você, logo vai cancelar, e aí você vai pensar, poxa, esse negócio de social media não dá certo. Ninguém fica comigo, o cliente entra, mas depois logo sai, isso não dá certo. Na verdade, dá muito certo. Mas para dar certo, você tem que agir com estratégia, você tem que desenvolver a estratégia do negócio do seu cliente para poder trazer resultado. E o primeiro passo para desenvolver essa estratégia e ter isso muito bem definido na sua cabeça, ter os serviços que você vai oferecer dentro dessa estratégia para esse cliente, começam com o nicho que você vai atender. Que tipo de cliente você vai atender? Você vai atender profissionais liberais? Você vai atender negócios locais, você vai atender comércios, você vai atender e-commerce, você vai atender influencer. Existem vários tipos de nicho que você pode trabalhar e para cada um deles vai ter uma estratégia diferente. E além dos nichos, tem os subnichos, né? Se você vai trabalhar com profissionais liberais, com quais você vai trabalhar? Com médico, com cabeleireiro, com dentista, com nutricionista, psicólogo. Se você definir o seu nicho, escolher um determinado profissional para você trabalhar, você se especializar em ser social media de advogado, você já vai entender o que funciona para os advogados. Vai ser muito mais fácil para você construir, desenvolver a estratégia de marketing, a estratégia de gerenciamento de redes sociais para esse negócio, do que se cada hora você pegar um cliente diferente, cada hora você oferecer um serviço diferente. Por exemplo, para um negócio local é essencial ter o Google Meu Negócio. Mas talvez, dependendo do negócio local, não vai ser essencial ter um site. Ou não vai ser essencial ter uma conta na rede vizinha, que eu não vou citar o nome, que vocês sabem qual é, né? Então, assim, tudo vai depender do nicho que você vai escolher. Aí é um erro muito grande quando a pessoa começa querendo atirar para todos os lados. Eu tô oferecendo aqui gestão de rede social, quem quiser falar comigo, aí pega qualquer cliente, pega qualquer pessoa. E isso não te ajuda. Não te ajuda, não ajuda o seu cliente e não ajuda os outros social medias. Por quê? Porque aí esse cliente vai pensar, essa pessoa aí não trouxe resultado para mim, não. Social media não serve. Social media não traz resultado. Mas traz sim. Só precisa ser um social media que faz as coisas da forma certa. Então, por isso que eu tô aqui pedindo para você, por favor,
Comece a fazer as coisas da forma certa. É bom para todos os social medias, para todos os negócios que precisam de um social media e principalmente para você. Porque o que você quer trabalhando como social media? Você quer ali ter uma cartela de clientes que vai ser fiel a você, que vai estar com seu serviço mensal ali recorrente, você vai estar recebendo todo mês aquele dinheiro fixo. E ter ali uma boa renda, ter liberdade geográfica, liberdade de horário, liberdade de escolha. Você quer ser social media, você quer essas 4 coisas, né? Mas se você não trouxer resultado para o seu cliente, você corre o risco dele cancelar com você. E se ele cancelar, aí você não vai conseguir ali ter a sua renda fixa e aumentar o seu faturamento todo mês, tá bom? Então, esse é um dos principais motivos, erros que as pessoas cometem, tá? Esse é o principal erro, tá, gente? É muito comum as pessoas começarem como social media e depois logo desistir. Por quê? Porque não começou da forma certa, não seguir um passo a passo, né? As pessoas precisam de um passo a passo, precisa seguir um passo a passo para fazer as coisas da forma certa, cada coisa no momento certo, né? Deixa eu ver se vocês estão aqui falando alguma coisa. Na outra live vocês falaram comigo e eu esqueci de olhar as mensagens, mas agora eu tô olhando aqui. Olá, Rafaela. Já vou falar com vocês, tá, gente? Não vou esquecer que nem na outra, tá? Desculpa. Mas então, vamos lá. Então, esse é um erro muito grande. Se alguém quiser me fazer alguma pergunta, pode perguntar aí, tá bbom? Que eu tô olhando e eu vou responder vocês. Próximo erro. Então tá, esse é o principal erro. Começar a oferecer o serviço sem saber oferecer o serviço, isso não pode. Você tem que desenvolver, entender ali a estratégia do seu cliente e seguir um passo a passo, né? Começar, não colocar a carroça na frente dos bois, tá bom? Então, é a forma mais certa de você conseguir ter resultado com o seu serviço de social media e trazer resultado para os seus clientes também. Segundo erro, aceitar fazer qualquer serviço que o cliente esteja precisando. Essa é pra acabar. Imagina, você consegue lá Já aconteceu isso comigo, tá? Eu tinha uma cliente, bem no início, quando eu tava começando, e ela precisava de uma secretária. E ela viu que eu era muito organizada, que eu fazia as coisas tudo bonitinho ali no calendário de conteúdo, desenvolvia a estratégia, fazia tudo maravilhosamente bem. Não é pra me gabar não, tá, gente? Mas eu fazia tudo bem organizadinho desde o início, tá? E aí, ela precisava de alguém que organizasse a agenda dela. Mas eu organizo os calendários de post, né? Eu organizo a agenda de publicações das redes sociais. Não a agenda pessoal de uma pessoa, né? E ela queria que eu fizesse isso, queria que eu organizasse a agenda dela, agendasse as clientes dela, imagina, agendar os clientes dos clientes. Ela queria que eu fizesse tudo isso e queria me pagar, claro, a parte para eu fazer esse serviço também. Mas aí que tá o problema. Se eu ficar aceitando qualquer serviços que eu não sei oferecer, serviços que eu não domino, só porque a cliente viu um potencial em mim para fazer aquele serviço e está me pagando algo, se eu for aceitar fazer esse tipo de serviço em troca de um extra, eu não consigo escalar o meu serviço, porque eu vou estar criando um serviço diferente, que eu vou demorar mais tempo para fazer, que não é o que eu tô... que não é o serviço de uma social media, e aí eu vou me encalacrando, arrumando outros serviços. Aí daqui a pouco ela pede para eu ligar para as clientes dela, para fazer isso, para fazer aquilo. E a gente vai inserindo serviços. Então, tenha uma coisa em mente. Social media não é a assistente virtual do cliente. Assistente virtual muitas pessoas confundem assistente virtual com social media. São duas coisas diferentes, tá? Posso trazer esse tema em uma outra live aqui para vocês depois. Então, você não pode se colocar como assistente, secretária do seu cliente. Você não é secretária do seu cliente, você é social media. Você desenvolve estratégia digital. Se você começa a fazer várias coisas picadas, várias coisas diferentes, você não faz nenhuma tão bem. Quando você se dedica a fazer uma coisa bem feita, você se especializa naquela coisa e você faz aquela coisa bem feita e traz resultado, tá? Então, é um outro erro. Sai querendo oferecer tudo que o cliente precisa. Tudo que o cliente precisa, você vai lá e faz, você dá um jeitinho, você atende o telefone de madrugada, vai lá, para a sua vida, resolve a vida dele. E aí? E aí você consegue trazer resultado? Não, o cliente vai achar que você é uma pessoa
é a secretária dele, e só vai te colocando mais serviço, só vai te colocando mais serviço. Isso quando eles oferecem extra, né? Porque tem gente que só quer pedir uma coisinha, mais um favorzinho, faz só mais um negocinho pra mim, faz só mais isso aqui. E aí você vai querendo agradar o seu cliente, fazendo isso, fazendo aquilo, e você vai tomando muito seu tempo e não consegue exercer tão bem todas as funções. Então esse é um outro erro. Você não se especializar e oferecer apenas o serviço que você tá ali para oferecer. Oferecer bem o serviço que você sabe fazer. Tá? Então, assim, você vai querer agradar o seu cliente, fazer tudo para ele? Não dá. Então, você tem que ter uma postura profissional, conversar com ele da forma certa. Eu ensino vocês a conversar, a explicar esses pontos, a se posicionar perante o cliente lá dentro do meu curso do Método Social Media Visionária. Tá? Então, é muito importante vocês saberem ter essa postura, tá? Vocês não saírem aceitando tudo que o cliente pede. Esse é um segundo erro que muita gente acaba se encalacrando ali, perdendo muito tempo, gastando muito tempo e não vê produtividade, não tem produtividade, porque acaba fazendo assim, mas é só 5 minutinhos, mais 5 minutinhos aqui, 5 minutinhos ali, mais 5 minutinhos, quando vê já foi o seu dia e o seu salário, e o seu dinheiro, o seu faturamento, você tá cobrando a mais por esse tempo, tá valendo a mais o que você tá ganhando para fazer esses serviços picados, então você precisa colocar tudo isso na ponta do lápis e ver o que de fato o serviço que de fato é bom você oferecer, que é lucrativo para você, que você consegue fazer mais em menos tempo e, claro, que consegue trazer o resultado para o seu cliente, que faz sentido com o nicho do cliente que você escolheu atender, tá bom? Por isso que é tão importante a gente definir um nicho para escolher o cliente. Não sai pegando cliente de tudo quanto é tipo. Outro ponto. Esse aqui é muito complicado também. Você oferecer um serviço que você ainda não sabe fazer. Gente, muita gente faz isso, mas não pode fazer isso, tá? Por quê? Porque quando você oferece um serviço que você não sabe fazer, você não sabe se você vai conseguir fazer. Você tem que primeiro dominar as ferramentas, você tem que dominar a estratégia, você tem que entender o que você está fazendo para você se colocar em movimento, né? Para você começar a fazer. Se você começa a fazer sem saber nem o que você está fazendo, o que acontece? A chance de você não conseguir fazer é muito grande, a chance de você fazer errado é maior ainda, e a chance do cliente não ter resultado e ficar insatisfeito com o serviço é quase 100%. E para que você vai oferecer uma coisa que você não sabe fazer, deixar o seu cliente insatisfeito e acabar se queimando, né? Porque se o cliente gosta do seu serviço, ele indica para outros clientes. Isso é ótimo para fazer cartela de cliente, tá? Quando você faz um serviço bem feito, oferece um serviço e traz resultado para esse cliente, ele indica para outros. Gente, os empreendedores, os empresários, eles se comunicam, eles são amigos, eles se conversam. Então, assim, isso acontece. Um indica para outro, aí vai indicando, aí vai indicando, vai indicando. Teve uma época que eu tava com 6 ou 7 clientes, assim, tudo da mesma rua, tudo do mesmo pedacinho ali do bairro, porque um indicou pro outro, né? Eram negócios locais. Aí um indicou pro outro. Onde comprou? Era numa cidade que eu nunca nem pisei nessa cidade. E eu tinha ali vários clientes naquela cidade. Por quê? Porque um me achou na internet e os outros foi indicando um pro outro. E assim foi crescendo. Então, isso é muito complicado, tá, gente? Você oferecer um serviço que você ainda não sabe oferecer. E como que você resolve isso? Você estuda primeiro. Você faz o serviço para você mesmo, ou para um amigo, ou para alguém, para você se pôr em prática, para você treinar, para você pegar aquela habilidade e ver, sim, eu consigo fazer isso, eu levo X tempo para fazer isso, então eu posso oferecer esse serviço, tá? Então, existe esse processo, esse passo a passo, você aprender a fazer, você testar na prática e fazer, ver como funciona, para depois você querer cobrar e oferecer esse serviço. Porque se você só sai oferecendo um serviço, tanto, aí o cliente te pagou, você foi lá para fazer o serviço, e aí o que você vai fazer? Você vai lá pesquisar como que faz aquilo, sem nunca ter feito, sem nunca ter testado. É muito complicado, a chance de você se queimar é muito grande. Então não vale a pena correr o risco, né? Não vale a pena ganhar só para oferecer um serviço ali, sem de fato saber se aquele serviço vai trazer resultado. Gente, às vezes o que você vai gerar vale muito mais do que o que vão te pagar, tá? Então, se você aceitar fazer qualquer coisa por qualquer dinheiro,
não vale a pena. Vale a pena você fazer da forma certa e ganhar muito mais, ganhar credibilidade, ganhar o agradecimento do seu cliente por você ter conseguido trazer o resultado. Porque esse agradecimento dele não é só um tapinha nas costas. Não, claro, ele vai te pagar, ele vai continuar com você, ele vai ser o seu cliente fiel e ele vai te indicar para outras pessoas. Isso vale muito mais do que você oferecer servicinhos picados por aí para ir ganhando um trocadinho ali para fechar uma conta, para pagar uma conta de luz no final do mês. Não, se você ficar fazendo isso, você não consegue escalonar, você entra você não consegue escalar, você fica num vício que só fica nisso, você só trabalha para pagar conta, e você não consegue criar uma cartela de clientes fiéis que viram o resultado do seu serviço, que vê valor no seu serviço e que vão te contratar e continuar ali te pagando para você continuar trabalhando nas redes sociais dele todos os meses, tá? Então, esse é o terceiro erro, oferecer um serviço que você ainda não sabe fazer. Outro erro é não ter um contrato de prestação de serviço. Gente, quando a gente começa a empreender, a gente não pode brincar de empreender. A gente tem que empreender de verdade, fazer as coisas da forma certa, né? A gente tem que abrir uma atividade, a gente tem que ter um contrato, a gente tem que ter uma postura profissional. E ter um contrato é algo que respalda não só você, mas também o seu cliente. Nesse contrato, você vai ter... Ai, desculpa, meu nariz coçou. Nesse contrato, você vai colocar ali tudo que você vai entregar para o cliente, tudo que é dever seu e tudo que é dever do cliente. Deve estar tudo muito bem registrado em um contrato. E você tem que ter esse contrato para formalizar esse acordo entre vocês. O acordo do serviço que você vai prestar e do que o cliente está contratando. De quanto ele vai te pagar, de quanto ele vai te remunerar por cada um dos serviços que você vai estar prestando ali dentro do plano de gestão de redes sociais. Quais redes sociais esse contrato abrange, quantas publicações por dia, quantas reuniões online, quantas entregas de relatório. Tudo isso tem que estar ali descrito no contrato para não haver nenhum probleminha, nenhuma inconsistência entre você e o seu cliente, vocês estarem sempre bem comunicados, estarem sempre bem alinhados para não haver nenhuma divergência, tá bom? Porque é o primeiro passo para você ter um bom relacionamento com seus clientes, é uma boa comunicação. E é claro que você quer ter um bom relacionamento com seu cliente porque você quer que ele continue sendo seu cliente por muitos anos e que ele indique também você para outros colegas. E aí você faz a sua cartela de clientes, tá bom? Para poder ali ter sua cartela de clientes, poder sair viajando pelo mundo, fazendo seu próprio horário, viver a sua liberdade financeira, a sua liberdade digital, tá? Então, esse é outro ponto, é outro erro, é muito comum, tá? Não ter um contrato de prestação de serviço. Lá no Método Social Media Visionária, eu disponibilizo um modelo de contrato feito por uma advogada, tá? E é importante ter um contrato assim que te dê um respaldo, que tenha uma validação, não só um termo ali, um papel, um PDF escrito serviço tal que vai custar tal. Não, um contrato direito com todas as cláusulas, todas as regras ali bem definidas, bem redondinho, para não haver nenhum problema para nenhuma das partes, tá? Isso dá muita segurança, tanto para você quanto para o cliente que tá te contratando. Passa profissionalismo e ele vai ver, essa social media aqui, ela sabe o que tá fazendo, ela é profissional, ela tem um contrato com tudo certinho, com tudo organizado, com todos os meus direitos descritos. Então, assim, isso, além de dar segurança para ambas as partes, passa profissionalismo. E você, claro, você que quer ser uma social media visionária, você tem que ter esse profissionalismo, né? Você tem que ter essa preocupação, tem que ter esse cuidado. Se você é uma social media visionária que quer ali ter a sua cartela de clientes fiel com você. Próximo erro que muitas pessoas cometem quando querem começar na profissão de social media, vamos lá. Não desenvolver uma estratégia para alcançar os objetivos do cliente. Aí eu volto lá no primeiro erro, que a pessoa não tem um nicho. Porque se ela acha que ela vai fazer a mesma coisa igual para todos os clientes, ela está muito enganada. Cada nicho tem uma determinada estratégia, assim como cada objetivo tem uma determinada estratégia. Se o objetivo de um profissional é lotar a agenda, é uma coisa. Se o objetivo do dono de um restaurante é ter o salão sempre cheio, é outra estratégia, tá? Então, até quem não vende nada, né? Como já comentei com vocês outras vezes. ONGs, o objetivo da ONG pode ser
atrair patrocinadores. O objetivo da igreja é atrair fiéis, não é vender nada em si. Então, assim, cada negócio tem o seu objetivo, que nem a maioria das vezes é vender alguma coisa, mas nem sempre é vender algo, né? Nem sempre é vender algo. Então, você precisa ter uma estratégia alinhada com o objetivo do seu cliente, com o negócio do seu cliente. Não é só fazer a mesma coisa para todos. Não, você tem que desenvolver a estratégia, tá? Então, esse é um erro que muita gente comete. Achar que é só ir ali fazer uns postzinhos que vai ser sempre aquilo para todo mundo. Não, gente. Vocês precisam entender e desenvolver a estratégia para poder fazer as coisas certas para trazer o resultado certo, tá? E o último erro que também muita gente comete é não ver a profissão de social media como uma profissão. Achar que é um servicinho extra, que é uma renda extra. Aí eu vou vender ali um pacote de post, vou fazer ali uns postzinhos pra lojinha da minha rua e vou ganhar uma graninha a mais no final do mês. Isso funciona? Funciona até certo ponto. Mas você não vai conseguir crescer com essa estratégia, tá? Você precisa fazer de verdade uma estratégia de redes sociais, uma estratégia de marketing digital, desenvolver ali a estratégia de branding, a estratégia de conteúdo, a estratégia de redes sociais para o seu cliente, para poder começar a trabalhar fazendo as publicações da forma certa, orientando eles a gravar vídeo da forma certa, se ele for cliente que demanda produção de vídeo, editar os vídeos, publicar da forma certa, tudo da melhor forma, tudo seguindo a estratégia que você desenvolveu para aquele cliente com determinado objetivo, tá bem? Então, você, para fazer esse cliente ter resultado e fazer com que ele continue ali com você, te pagando todo mês, indicando você para outras pessoas, criar a sua cartela e ter o seu faturamento ali de 5 mil no mínimo mensal, com os seus clientes, você tem que fazer as coisas certas. Você tem que seguir a estratégia da forma certa, desenvolver a estratégia e se empenhar. Não só fazer assim como algo extra, um serviço que você faz ali. Se você encarar dessa forma, você não vai se dedicar o suficiente para fazer aquilo dar certo. E quando você faz aquilo dar certo, o retorno é gigante, gente. O retorno é gigante. Vocês conseguem vender planos de gestão de redes sociais por um valor que vai te permitir ter a sua liberdade financeira. E se você ficar ali só pensando, só vendo como renda extra, só vai ser uma renda extra, tá? E você vai estar sempre trocando de cliente, porque você não vai fazer nenhum deslanchar. Quando você entende a estratégia, quando você desenvolve a estratégia e escolhe um nicho, faz o seu cliente alcançar o objetivo que ele tem, você deslancha, você traz resultado e esse cliente vai fechar o valor que você quiser, esse cliente vai pagar você, tá? Então, se você quiser cobrar X valor, ele vai te pagar, porque ele não tá vendo como um servicinho extra que você tá fazendo ali, ele tá vendo você como um profissional que vai trazer resultado. E quando ele vê o resultado que você vai trazer, aí o negócio fica muito... Gente, quem quiser me perguntar alguma outra coisa do universo de social media, quiser tiver algum tema de sugestão para essas lives, manda lá pra mim no direct, vamos bater um papo, vamos conversar, porque eu tô adorando esse encontro aqui com vocês para poder explicar, falar cada vez mais da profissão de social media, porque eu quero ajudar vocês a construir uma carreira como social media e, claro, ter a liberdade geográfica, né? Poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, fazer o seu próprio horário, como eu faço aqui em Portugal. E é isso. Gente, esse foi mais um bate-papo visionário. E o próximo bate-papo visionário vai ser no dia 31 de agosto. Deixa eu ver que dia que sai 31 de agosto. No sábado. Então, no próximo sábado, às 14 horas, ou 14 e pouquinho, assim, hoje eu atrasei um pouquinho, mas no sábado eu vou tentar não atrasar. Então, 16. Ó, é tanto fuso horário na minha cabeça, gente, que eu tenho cliente em 5 fuso horários diferentes, tá? O que eu tenho, mais 4 diferentes. Então, assim, você pensa como é difícil ficar calculando aqui a hora na minha cabeça, tá? Então, quem tá aqui em Portugal, 16 horas. Quem tá no Brasil, meio-dia, tá? Então, no sábado, dia 31, a gente tem um encontro marcado aqui no nosso bate-papo visionário, que eu vou estar trazendo aqui outro tema para ajudar vocês a conquistarem a sua liberdade, trabalhar de qualquer lugar do mundo, fazendo o seu próprio horário, conquistar a sua liberdade geográfica, a sua liberdade financeira e a sua liberdade de horário. Então, tá bom, gente.